Olá, alunos! Aqui é a professora Eliane Miscali e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o período composto, conjunções. Como assim, prof? São duas coisas juntas? Na verdade é assim, toda vez que você tem um verbo, você tem uma oração. O número de orações é definido pelo número de verbos. Se você tem um verbo, por exemplo, eu estudo, você tem uma oração. Se você tem uma oração, o seu período é simples. Agora, no momento em que você insere um outro verbo, você insere uma outra oração. Por exemplo, eu trabalho e estudo. Então, neste momento, você tem dois verbos, trabalho e estudo, e, consequentemente, duas orações. Nesse caso, o seu período passou a ser composto. Então, o período composto ele tem que ter duas ou mais orações. E quem é a estrutura que junta, que conecta essas orações? A conjunção. Então, trabalho e estudo. As bancas em geral vão perguntar para você: a conjunção E tem valor aditivo, explicativo, conclusivo? Então, naturalmente, quando estudamos o período composto, estudamos também as conjunções. E o que mais se cobra em termos de concurso é justamente o valor dessas conjunções. Então, é impossível você estudar as conjunções separadamente. Não é como, a gente vai estudar o E, tá bom? E, galera, o E. Não faz sentido. Eu tenho que estudar o E dentro de um contexto, dentro de um período composto. Então, quando nós estudamos o período composto, dá uma olhadinha aqui comigo. Quando nós estudamos o período composto e, consequentemente, as conjunções, é importante que vocês saibam que o período composto ele se encontra subdividido em dois tipos, né? Então, neste módulo veremos o estudo do período composto, ou seja, o instante em que as orações se unem umas às outras por meio das conjunções. A partir dessa união, temos o período composto por coordenação e por subordinação. Cada qual com natureza própria, com grupos de conjunções que estabelecem variadas relações semânticas. Trata-se de um conteúdo em que a memorização é um importante caminho que conduz ao acerto. De modo geral, as bancas têm exigido muitas questões sobre valores das conjunções. Ainda que os extensos nomes, como oração, subordinada, adverbial, final, reduzida de infinitivo, não apareçam com grande constância nas provas, o reconhecimento do valor dos conectivos e as relações sintáticas implicadas nessa formação continuam sendo relevantes. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando nós estávamos lá na oitava série, nós estudávamos assim, oração subordinada, substantivo, objetiva, direta. Oração subordinada, lembra disso? As bancas hoje não cobram tanto essas nomenclaturas muito extensas. Elas estão mais interessadas que você descubra qual é o valor da conjunção. Então, lembrando, período composto por coordenação, período composto por subordinação. Dentro desses termos, nós temos as orações coordenadas, que pertencem ao período composto por coordenação, e as orações subordinadas. As orações subordinadas elas vão se subdividir em três tipos: subordinadas substantivas, subordinadas adjetivas e subordinadas adverbiais. Nos cursos intermediário e avançado, a gente vê substantivas e adjetivas. Como esse modelo, esse curso que eu propus é um curso básico, nele nós vamos ver apenas as orações subordinadas adverbiais, que são as mais cobradas. Então, começamos essa aula com orações coordenadas e subdividimos as posteriores nas orações subordinadas adverbiais. Então, vem comigo, vem com a prof. Orações coordenadas se subdividem em... Então, dentro das coordenadas, nós temos as assindéticas e as sindéticas. Qual é a diferença? Esse A é o A que nega, é o A de atípico, de anormal. Então, assindética é sem conjunção. Então, vim, vi, venci. Eu tenho três verbos. Consequentemente, eu tenho três orações. No entanto, como não há conjunção entre elas, elas são coordenadas assindéticas. E quando elas têm conjunção? Quando elas têm conjunção, elas são sindéticas. E aí, nós dizemos que existe aqui o chamado ECA ao cubo. Por que ECA ao cubo, prof? Porque são três com A, aditivas, adversativas, alternativas. Uma com E, explicativas, uma com C, conclusivas. Dessas cinco aqui, desses cinco grupos, as adversativas representam aquele grupo que é o mais cobrado, o que cai com mais frequência. Então, lembra que eu falei lá no início para você, memorização é muito importante nesse tópico gramatical. Você precisa memorizar o valor das conjunções. Não vai fazer isso na véspera da prova, na semana da prova. Faz todo dia um pouquinho, né? Hoje eu vou estudar só as adversativas, amanhã eu estudo as aditivas, amanhã... E assim vai.
10 minutinhos por dia, né? Cola um post-it aí na frente da sua pia, lavando louça, vai memorizando, grava um áudio, dorme ouvindo. Tem que memorizar, tem que memorizar. E já que tem que memorizar, vamos conhecer quem são as conjunções que você a partir de agora vai memorizar. Reparem, nas aditivas nós temos o E, cuidado tá amores, o E nem sempre é aditivo, o E pode ter outros valores. O nem, que é sinônimo de tampouco, são sinônimos de também não. Então, tanto nem quanto tampouco, eles somam, só que eles somam ideias negativas. Por exemplo, não trabalho, não estudo. Então, não trabalho nem estudo. Não trabalho, tampouco estudo. Então, eles somam, sim, duas coisas que você não faz, tá? Depois nós temos umas que aparecem em par, ó. Não só trabalho, mas também estudo. Não só trabalho, como também estudo. Então, cuidado, o mas sozinho é adversativo, mas junto do também, ele se torna aditivo. Como eu disse, as adversativas são as que mais caem, e já que elas caem muito, o que a prof fez? Uma espécie de mnemônico aqui para ajudar você no processo de memorização. Eu coloquei na vertical assim para você observar, ó, 100 TPM, 100 TPM, 100 TPM, contudo, entretanto, no entanto, todavia, porém e mas. Só que mesmo falando do 100 TPM, tem gente que chega para mim e fala assim, prof, quando é que eu uso mesmo o entretudo? Amor, nem existe entretudo. Entretudo é você já no surto, misturando entretanto com contudo. Então, para não esquecer, para não se confundir, reparem no que eu vou te ensinar. Lembra que no 100 TPM tem tudo o que você tanto precisa saber. Então, no 100 TPM tem tudo o que você tanto precisa saber. Aí, ó, aqui não terminou com to, aqui começa com to. Aqui não começa com M, aqui termina com M, que é um tal de falar que esse P é portanto. Então, lembra, esse último começa com M, esse aqui termina com M. Porque aí você vai ter porém, mas, todavia, no entanto, entretanto e contudo. Então, as adversativas é fundamental que você memorize. Contudo, entretanto, no entanto, todavia, porém e mas. Logo na sequência vem umas que são muito bonitinhas, que são as alternativas. Alternativas, ela te dá opção, né? Ou trabalhe ou estude. Ou às vezes elas têm aquela característica de se repetirem. Então a gente fala assim, ó, ou trabalha ou estuda. Ora trabalha, ora estuda. Quer você queira, quer não. Ou seja por causa disso, seja por causa daquilo. Já nas explicativas nós temos o que, o porquê e o pois, entre verbos, presentes em períodos compostos em que o primeiro verbo geralmente esteja no imperativo. Isso vai valer muito por causa do porquê. O porquê ele pode ser explicativo e depois lá no grupo das subordinativas nós vamos ver que o porquê pode ser também causal. E embora seja muito semelhante, muitas bancas nem cobram essa diferença, uma maneira que você encontra de diferenciar o porquê quando ele é uma explicação e quando ele é uma causa, é que quando ele está com valor explicativo, o primeiro verbo é uma ordem. Então, venha porque eu te espero, fala que eu te escuto, ou fala porque eu te escuto. Esse que aqui, muitas vezes, ele vem disfarçado de que, mas ele é um porquê. Venha que eu estou esperando, venha porque eu estou esperando. Então, essa dica aqui do verbo no imperativo ajuda bastante a você reconhecer uma conjunção explicativa. As conclusivas nós temos, portanto, destarte, que é sinônimo de portanto, logo, assim, pois, depois dos verbos. Então, o maior perigo aqui está justamente no papel do pois. Por quê? Porque o pois pode ser explicativo, mas pode também ser conclusivo. Como é que você vai saber a diferença? Pela posição dele na frase. Então, você falar, por exemplo, assim, ó, fui dormir, pois estava cansada. Então, fui é um verbo e estava é o outro. O pois está no meio, ele está entre os verbos, então ele é explicativo. Agora, se eu dissesse, por exemplo, assim, fui dormir, estava cansada, pois. Então, estava cansada, portanto. Então, quando você coloca o pois no final da frase, depois dos verbos, ele tem um valor conclusivo. Embora não seja uma construção muito típica do português falado no Brasil, o pois no finalzinho é justamente um pois com um valor conclusivo. Tranquilo? Recebi uma mensagem, nossas videoaulas estão sendo assistidas por pessoas também em Portugal. Um beijo para os alunos que carinhosamente assistem de Portugal. Então, amores,
Tranquilo? Prof, dá um exemplo dessa história do pois? Claro, dou sim. Vamos dar uma olhada aqui. Se eu falar para você, por exemplo, assim, ó. O chão está molhado, pois choveu. O chão está molhado, pois choveu. Então, nós temos o está e o choveu, dois verbos. O pois está entre os verbos. Inclusive, tem a dica, ó. Entre não começa com e? Então, entre explicativo. Entre explicativo. Tudo bem? Agora, se nós fizéssemos, por exemplo, assim, ó. O chão está molhado. Choveu, pois. Se nós colocássemos o pois no finalzinho, então agora ele passaria a ser não mais explicativo e sim conclusivo. Tranquilo? O que eu percebo às vezes em concurso, que existem alunos que trocam, né, que confundem o porquê com o portanto. Vou dar uma dica para você nunca mais se confundir com porquê e portanto. Dá uma olhada aqui na palavra conclusão. Quantas letras O você vê na palavra conclusão? Prof, eu vejo duas. Tá, e na palavra portanto, quantas letras O? Prof, eu também vejo duas. Então, portanto, é conclusão. Agora, quantas letras O você vê na palavra porquê? Uma. E na palavra explicação? Quantas letras O você vê na palavra explicação? Uma. Então, o porquê é explicativo. Você só vai errar se você quiser. Você, eu quero errar, então você erra. Mas se você não quiser, você não erra mais não. Logo, quantas letras O? Duas. Adivinha? Conclusivo. Por quê? Porque tem dois Os. Não, é óbvio que não é por causa disso, né? É porque logo expressa um valor conclusivo. Mas é uma diquinha para você não se confundir, porque conjunção são muitos valores de conjunção. Então as pessoas se equivocam, se confundem, trocam, então é muito importante você criar mnemônicos. Só para a gente encerrar a nossa aula, dá uma olhada nessas frases que eu coloquei aqui para vocês. Observem. O professor elaborou exercícios, mas também preparou uma extensa prova. Mas também tem valor aditivo, lembrando que o mas sozinho é adversativo e junto do também aditivo. O professor elaborou um exercício simples, mas a prova foi complexa, o mas adversativo. O professor elabora o exercício ou desiste de aplicar a prova, ou alternativo. O professor não elaborou a prova, logo não poderá aplicá-la na data planejada, logo conclusivo. Desça rápido ao verbo no imperativo, porque estamos atrasados, o porquê é explicativo. O que eu quero com isso? Quero com isso te mostrar que quando nós estudamos pontuação, o uso da vírgula é, sem dúvida, aquilo que se torna mais evidente no estudo da pontuação. O uso da vírgula, você pode entender a vírgula dentro do período simples e dentro do período composto. Isso é uma aula mais à frente. Só que dentro do período composto, como nós já estamos vendo o período composto, já faz sentido a gente entender o papel da vírgula. Então dá uma pausa e anota aí o que você precisa, que eu vou te falar. A vírgula, ela é obrigatória antes das conjunções explicativas, conclusivas, alternativas e adversativas. Antes das aditivas, o seu uso será facultativo. Então, pessoal que participa aí do grupo do WhatsApp, né? Se você quiser fazer parte do grupo do WhatsApp, receber materiais exclusivos, extras, exercícios, tirar dúvidas, criar um canal de comunicação com a prof, manda uma mensagem para o número do WhatsApp que aparece na descrição do vídeo. E lá, nesse materialzinho, né, para quem vai receber, já vai estar escrito. Você pode dar uma pausa e anotar. Que no período composto, dentro das orações coordenadas, a vírgula vai separar as assindéticas, as que não têm conjunção, vi, vírgula, vim, vírgula, venci. E nas coordenadas sindéticas, ela é obrigatória antes das conjunções explicativas, conclusivas, adversativas e alternativas. E antes das aditivas, o seu uso será facultativo. Espero vocês na nossa próxima aula. Se gostou do vídeo, curte, compartilha, entra no canal, se inscreve e ajude a divulgar o meu trabalho. Beijo!